da aula, tá bom? Então, boa tarde mais uma vez aos que já estão aqui, a quem vai chegando. E quem vai chegando, por favor, vai colocando o nome, basta o primeiro nome aí no chat e a turma para que eu possa registrar a frequência de vocês, tá? Esse comunicado da frequência é muito importante. Além da avaliação, além do envio das atividades, a frequência também é um outro critério que nós levamos em consideração na hora de fazer os seus conceitos, na hora de fazer a avaliação, na hora de atribuir a nota, tá? Raíssa chegando por aqui, boa tarde. Então, é isso, pessoal. Aí nós vamos... Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Sim, professor. Pronto. Então, vamos lá. Cada um dos polinômios seguintes representa a diferença de dois quadrados, né? Então, ele pede para que você fatore, para que você transforme em multiplicação. Então, como é que eu vou transformar essa diferença de dois quadrados no produto da soma pela diferença? Chegou o outro Iago, né? Então, é muito simples, gente. Basta você retirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. E você escreve uma vez soma e outra vez subtração. Assim, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Por que que é A? Porque você divide o expoente pelo índice 2. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 64 é 8. Você faz, então, A mais 8 vezes A menos 8. Entendeu? Então, essa é a resposta da letra A. Fatorei? Sim. Transformei em produto. Transformei em multiplicação. Vamos para a letra B. 100 menos B ao quadrado. Você tem aí a diferença de dois quadrados. Vamos transformar no produto exatamente da soma pela diferença. Como? Extraindo a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de B ao quadrado. A raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então, você faz 10 mais B vezes 10 menos B. Ou seja, transformou na multiplicação da soma pela diferença. Lembrou desse produto notável? Produto da soma pela diferença, que você fazia quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Esse quadrado do primeiro menos quadrado do segundo é o que a gente está chamando agora de diferença de dois quadrados. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se for você, feche aí, por favor, para facilitar. Professor, acho que não tem ninguém, não. Não? Também não estou escutando, não. Então, Para mim não tá aparecendo. Deve ser meu computador que está chiando aqui. Então, olha aqui a letra C. X ao quadrado menos 0,25. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Qual é a raiz quadrada de 0,25? É 0,5. Veja bem, 0,25 seria 25 sobre 100. 25 sobre 100. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, 5 dividido por 10 dava o quê? 0,5. Então, você faz x mais 0,5 vezes x menos 0,5. Ou seja, transformei do produto da soma pela diferença. Olha a letra D. Você extrai a raiz quadrada de 1, que é 1. Você extrai a raiz quadrada de x ao quadrado y ao quadrado, que é xy. Então, faça 1 mais xy vezes 1 menos xy. Quando você não entender, quando você não compreender, me fala, clique no microfone aí e me diga, professor, não entendi. Que a gente tenta explicar mais uma vez, tá bom? Letra E. Raiz quadrada de 16b ao quadrado vai ser o quê? 4b. Raiz quadrada de 9c ao quadrado é 3c. Então, faça 4b mais 3c vezes 4b menos 3c. Na letra F,
Eu gostaria de chamar atenção para esse quesito, porque a raiz quadrada de a quarta é a ao quadrado. Está aqui ele, a ao quadrado. A raiz quadrada de c a quarta é c ao quadrado. Como que eu cheguei a esse resultado? Dividindo os expoentes por 2. Então, transformei no produto da soma pela diferença. A ao quadrado mais c ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. Mas aí, aparece aqui um detalhe que, inclusive, é tema das aulas futuras. É fatoração mais de uma vez. Então, eu já vou focando nesse tema, porque quando você tem aqui esse a ao quadrado menos o c ao quadrado, você identifica aí como uma outra diferença de 2 quadrados. Percebe isso? Então, eu fatoro mais uma vez. Professor, Diga. Pode perguntar. mas se chegar uma questão e pedir pra gente resolver, a gente tem que primeiro fatorar, depois a gente resolve ou a gente resolve logo? Não, a questão aqui é só fatorar, tá? Tudo que nós estamos fazendo é fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar em produto, transformar em multiplicação, tá bom? A não ser que a questão tenha no enunciado simplifique ou resolva e depois fatore. Aí você vai seguir o que a questão manda, tá bom? Então, voltando aqui ao que eu falava. A expressãozinha a ao quadrado menos c ao quadrado, ela é uma nova diferença de 2 quadrados. Então, você repete o a ao quadrado mais o c ao quadrado, tá aqui ele, tá? E esse a ao quadrado menos o c ao quadrado eu fatorei de novo. Como? Extraindo a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a, e a raiz quadrada de c ao quadrado, que é c. Logo, esse termo aqui eu transformei de novo no produto de uma soma pela diferença. Logo, a expressão fatorada ao máximo resultou isso aí. A ao quadrado mais, perdão, isso aqui é um mais, viu, pessoal? Eu esqueci de cortar aqui. A ao quadrado mais c ao quadrado vezes a mais c vezes a menos c. Tranquilo? Entendido? Ou alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá ok, professor. Não, Pode professor. continuar. Tranquilo, né? Tranquilo. Pronto. Pois, deixa eu só colocar aqui o mais bem aqui nessa posição. Fazer a correção logo aí. Certo? Aqui é um maisinho próximo da expressão. Pronto, ela corrigida ficou dessa forma aí. Já seguindo aqui, a letra G. A sexta, B a sexta menos 0,01. Você extrai a raiz quadrada de a sexta, B a sexta. Se não me falha a memória, a gente tinha até já resolvido essa daqui como modelo. Aí, qual é a raiz quadrada de a sexta? É a ao cubo. Como é que você chegou ao cubo? Dividindo 6 por 2. 6 por 2, 3. Então, ficou a ao cubo, B ao cubo. E a raiz quadrada de 1 centésimo, 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. 1 dividido por 10 dá o quê? 0,1. A ao cubo B ao cubo mais 0,1 vezes A ao cubo B ao cubo menos 0,1. Esta é a forma fatorada da expressão. Veja agora a letra H. X à quarta menos 100. Qual é a raiz quadrada de x à quarta? É x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, fatorado ficou x ao quadrado mais 10 vezes x ao quadrado menos 10. Na letra I, você extrai a raiz quadrada de 9, que é 3, a raiz quadrada de y, a sexta, que é y ao cubo. Escreva, então, a forma fatorada 3 mais y ao cubo vezes 3 menos y ao cubo. Na letra J, você calcula a raiz quadrada de 81 r ao quadrado. Raiz de 81 é 9, de r ao quadrado é r. De s à quarta, ficou s ao quadrado. Então, 9r mais s ao quadrado vezes 9r menos
S ao quadrado. Chegou alguém? Quem? É o Cauã? O que houve, Cauã? Caiu? Ou você tá chegando agora mesmo? Minha internet caiu. Ô, Desculpa aí. rapaz, essa internet tá demais, viu? Tá complicada para todo mundo. Vamos então para a segunda. Qual é a forma fatorada do polinômio? Então, olha aqui esse polinômio, 1/4 menos 9x ao quadrado. Você extrai a raiz de 1/4, que é 1/2. A raiz de 9x ao quadrado é 3x. Ficou então 1/2 mais 3x vezes 1/2 menos 3x. Na letra B, 1/100 menos a ao quadrado b ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 1/100? É 1/10. Fica então 1/10 mais a raiz quadrada de a ao quadrado b ao quadrado é ab. 1/10 mais ab vezes 1/10 menos ab. Na letra C, você extraiu a raiz quadrada de 1/25 à quarta, que é 1/5 de a ao quadrado. E a raiz quarta de 1y ao quadrado é 1/2 de y. Ficou 1/5 de a ao quadrado mais 1/2 de y vezes 1/5 de a ao quadrado menos 1/2 de y. E, finalmente, o b ao quadrado menos 1/16 de c ao quadrado. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. A raiz quadrada de 1/16 de c ao quadrado é 1/4 de c. Então, b mais 1/4 de c vezes b menos 1/4 de c. Tranquilo ou tem alguma dúvida? Então, vamos para a terceira. O professor de matemática disse que 5x menos y é igual a menos 20. E 5x mais y ao quadrado é igual a menos 2. Então, nessas condições, qual o valor numérico da expressão 25x ao quadrado y ao quadrado? Fatória é a diferença de dois quadrados, tá? Raiz quadrada de 25x ao quadrado é 5x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Transforme, então, no produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. A ordem aqui não altera. Pode vir a subtração primeiro e depois a adição, ou o contrário, tá? Como ele disse que a diferença 5x menos y era menos 20 e 5x mais y igual a menos 2, então nós substituímos esses valores, fica então menos 20 vezes menos 2. Menos por menos, resposta mais 40. Para quem acertou, parabéns. Bote o Czinho aí e fique tranquilo. Vamos para a quarta, então. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios, considerando que estes representam diferença de dois quadrados. Então, x menos 4 ao quadrado. Qual é a raiz quadrada disso? É só dividir o 2, o expoente 2, por 2, que vai sair simplesmente x menos 4. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, você faz assim. X menos 4 menos a raiz quadrada de 16, que é 4. X menos 4 menos 4 vezes, agora vamos pegar a soma. De novo, a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado é x menos 4. E agora você escreveu a adição. Raiz quadrada de 16, 4. Só termine de simplificar. Então, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Resultou, então, x menos 8. E aqui, menos 4 com mais 4 são opostos. Resultou ou sobrou apenas o x. Portanto, x menos 8 vezes x é a expressão final simplificada. Vieira, se eu tivesse colocado esse x na frente, estaria correto? Perfeito. X vezes, abre parênteses, x menos 8. Estaria correto também. Na letra B, basta você dividir o expoente por 2 para chegar à raiz de y mais 1 elevado ao quadrado. Então, ficou y mais 1. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, y mais 1 menos 5 e y mais 1 mais 5. Simplificando aqui, mais 1 com menos 5 dá menos 4. Ficou, então, y menos 4 vezes y, aí 1 mais 5, 6. Y menos 4 vezes y mais 6,
Veja aí se você acertou. Se não acertou, procure fazer a correção agora. Tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte. Na letra C, a raiz quadrada de A mais B ao quadrado é A mais B. A raiz quadrada de C ao quadrado é C. Então, faça A mais B mais C vezes A mais B menos C, tá? Eu coloquei aqui um colchete, mas poderia ser o parênteses, sem problema algum. Esse parênteses aqui tá até demais, não tinha necessidade de colocá-lo não. Poderia ser só o colchete ou só o parênteses. Na letra D, qual é a raiz quadrada de n mais 5 ao quadrado? É só n mais 5. Divide o 2 por 2, então fica n mais 5 menos a raiz de 36, que é 6. E n mais 5 mais a raiz de 36, que é 6. A gente só simplifica. Aqui é 5 menos 6 dá menos 1. Ficou então n menos 1. E 5 mais 6 dá 11. Daí, portanto, a expressão fatorada ou simplificada. Tá bom, gente? Vamos agora para a letra E. Qual é a raiz quadrada de 3x menos 1 ao quadrado? É 3x menos 1. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Então, a forma fatorada ficou 3x menos 1 menos x vezes 3x menos 1 mais x. Simplifique, ó, 3x menos 1x dá só 2x. 2x menos 1 vezes. Agora, 3x mais 1x dá 4x menos 1. Daí, portanto, a expressão fatorada simplificada. 2x menos 1 vezes 4x menos 1. Na letra F, a raiz quadrada de A ao cubo 3 mais 3 elevado ao quadrado é A ao cubo mais 3. A raiz quadrada de A à sexta é A ao cubo. É só dividir o expoente por 2, tá? Então, A ao cubo mais 3 menos A ao cubo vezes A ao cubo mais 3 mais A ao cubo. Perceba que A ao cubo com A ao cubo são opostos. Então, corta os dois. Sobrou apenas o 3. Já nesse outro parênteses, você soma A ao cubo com A ao cubo, 2A ao cubo mais 3. Logo, a expressão simplificada é 3 vezes 2A ao cubo mais 3. Tá? Na letra G, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de x mais y ao quadrado é x mais y. Você extrai a raiz, ficou então x mais y e vezes x menos x mais y. Aí eu faço esse jogo de sinal. Menos por mais menos x e menos por mais menos y. Fiquei com x, o oposto de menos x, então corta os dois. Resulta finalmente apenas um x com um x, 2x mais y vezes menos y. E para finalizar aqui, a questão 4, a raiz quadrada de A ao quadrado é A raiz quadrada de A mais 1 ao quadrado é A mais 1. Faço então A mais 1 vezes A menos A mais 1. É o que eu tinha focado no item anterior. Esse menos força a troca dos sinais de quem está entre parênteses. Ficou então A mais A, 2As mais 1. Aí eu tenho um A, menos por mais, menos 1. Como o A ficou o oposto de menos A, cortei. 2A mais 1 vezes menos 1. Professor, se eu coloco menos 1 na frente, menos 1 vezes, abre parênteses, 2A mais 1, estaria correto? Perfeitíssimo, sem problemas, tá bom? Vamos para a quinta. Dado o polinômio A ao quadrado, B ao quadrado menos X ao quadrado, escreva sua forma fatorada e calcule seu valor numérico para AB mais X igual a 21 e AB menos X igual a 5. Primeiro nós fatoramos. Raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado é AB. Raiz quadrada de X ao quadrado é X. Ficou então AB mais X vezes AB menos X. Como ele diz que AB mais X é igual a 21 e AB menos X é igual a 5, e essas expressões estão sendo multiplicadas,
Então, você substitui AB mais x por 21 e AB menos x por 5, ficando 21 vezes 5, resposta final 105. Isso aqui tem cara de questão de prova global, viu? E a última questão. Escreva a diferença. Então, perceba que isso aqui é como se fosse um único termo elevado ao quadrado. Aqui é que indica a diferença. E aqui o segundo termo elevado ao quadrado. O que se aconselha? Que você retire a raiz quadrada de tudo isso aqui. Como é que eu retiro a raiz quadrada de x menos y mais 2? Elevado ao quadrado. Apenas dividindo esse expoente pelo índice 2. Assim, vai sair o x menos y mais 2. Aí você vai escrever uma vez adição e outra vez subtração. Extrai novamente a raiz quadrada de x menos y menos 2 ao quadrado, só divide o 2 por 2. Fica então x menos y menos 2. Como eu disse, você escreve uma vez adição e outra vez subtração, tá bom? Agora é só simplificar. X menos y mais 2 mais x menos y menos 2, está aqui a expressãozinha, tá? Aí você vê que mais 2 é o oposto de menos 2. Corta então. Vai somar um x com um x, que dá 2x. Vai somar menos y com menos y, que dá menos 2y. 2x menos 2y. Já nessa outra parte, como aqui você tem a diferença, faz o joguinho de sinal. Ficou x menos y mais 2. O menos por mais ficou menos x. Menos por menos ficou mais y. Menos por menos mais 2. Perceba que x é o oposto de menos x, então cortou. Menos y é o oposto de mais y, cortou também. Ficou sobrando mais 2 e mais 2, que somados dá 4. Esse 4 eu posso colocar na frente da seguinte forma: 4 vezes 2x mais 2y. E assim, fechamos a nossa atividade de hoje. Alguma pergunta? Não, professor. Tá tudo tranquilo? Não, professor. Graças a Deus, pois fico muito satisfeito e já vou entrando em mais um caso de fatoração, tá? Só lembrando, nós já vimos quantos casos? Nós vimos o primeiro caso, que é o FCE, fator comum em evidência. Segundo caso, aquele que a gente corrigiu ontem, que foi o agrupamento. Terceiro caso, esse que a gente acabou de corrigir agora, que é a diferença de dois quadrados. E o quarto caso é chamado de TQP, trinômio quadrado perfeito. Olha, gente, é muito simples. Se você dominou os casos de produtos notáveis, vai perceber perfeitamente que esse trinômio quadrado perfeito, ele vai resultar no quadrado da soma de dois termos, que foi o primeiro produto notável que nós trabalhamos, tá? E você sabe que esse produto notável, ele veio exatamente de uma explicação geométrica. Quando você tinha um quadrado e traçava duas linhas de tal forma que formássemos um quadrado um pouquinho maior, um quadrado pequenininho e dois retângulos de mesma medida, então você poderia representar a área total deste quadrado de duas maneiras cabíveis, duas maneiras possíveis. Ora, quando você traçou as duas linhas e chamou essa parte daqui até aqui de x e essa outra parte de y, a mesma coisa você fez aqui com a altura aqui de x e aqui de y. Então, eu posso dizer que o lado desta figura é x mais y. Que a altura desta figura também é x mais y. Então, se eu quero a área total do quadrado, eu posso muito bem fazer x mais y
elevado ao quadrado, ou seja, x mais y vezes x mais y. Ah, professor, mas se eu trabalhar de outra forma, se eu sei que este quadrado aqui de cor roxa, ele tem o lado medindo x, a área desse quadradinho vai ser x vezes x, que dá o quê? X ao quadrado. Perfeito. Se você tem esse retângulo, cujo lado mede x e outro lado mede y, então a área dele vai ser o quê? X vezes y. xy. Ah, se esse outro retângulo ele é semelhante àquele e os lados são, portanto, x e y, então a área dele é xy. Perfeito. E esse quadradinho menor, se você observa que esse lado vale y, este outro lado vale y, então é óbvio que o lado dele também será y. Logo, a área de um quadrado de lado y vai ser o quê? Y vezes y ao quadrado. Tá bom, gente? Então, o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Que você agora vai encontrar um trinômio. Esse trinômio, ele vai receber exatamente o nome de trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Porque ele representa a área total desta figura geométrica. Então, nós fatoramos, nós transformamos em multiplicação. Como? Gente, é muito simples. Nesse caso, basta você retirar a raiz do primeiro e do terceiro termo. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? É y. Então, você vai fazer x menos y, entre parênteses, elevar ao quadrado. Professor, por que é menos? Porque aqui tem menos. E se fosse mais, o que você iria fazer? Iria colocar mais. Tá bom? Sempre que esse primeiro sinal aqui for menos, você vai transformar o trinômio exatamente no quadrado de quê? No quadrado da diferença de dois termos. Tá bom, gente? Olha que bacana. Aí alguém poderia questionar: professor, mas isso aqui não é uma multiplicação, é uma potência. E quem disse que potência não é multiplicação? Toda potência é uma multiplicação de fatores repetidos. Concorda comigo? X menos y elevado ao quadrado é a mesma coisa que você fazer x menos y vezes x menos y. Só que nesse caso aqui é o positivo, né? Então, gente, a explicação é essa. Se você tem x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, vamos fatorar. Vamos transformar em produto. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Faz x mais y vezes x mais y, que é a mesma coisa que x mais y elevado ao quadrado. Beleza? Compreendido? Muito bem. Eu vou avançando aqui um pouquinho as etapas. Vamos encontrar este trinômio na sua forma fatorada. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Será que este trinômio representa a área de um quadrado? Existem alguns artifícios, algumas maneiras que nos permitem verificar se de fato isso aí representa a área de um trinômio quadrado perfeito. Que artifícios são esses? Eu já falei. Você extrai a raiz do primeiro e do derradeiro termo. Olhe bem, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Ah, é x? Ótimo. Qual é a raiz quadrada de 16y ao quadrado? É 4y. Tá aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16y ao quadrado é 4y. Agora, só uma observação importantíssima. Se você multiplicar essas raízes por 2 e obtiver o termo central, esse monômio do meio, aí sim,
ele vai ser o trinômio quadrado perfeito. Ou seja, ele vai estar indicando a área desse quadrado, tá bom? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16y ao quadrado é 4y. Multiplique por 2. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4y, 8xy. Percebeu que é o termo central? Ah, show de bola. Então, como é que eu vou fatorar isso aí? Muito simples, gente. Basta fazer x mais 4y entre parênteses e elevar ao quadrado. Tá bom? X mais 4y elevado ao quadrado. Tá bom? Era até para eu ter feito aqui, eu acho que acabei esquecendo. Vamos observar esse segundo modelo. Verifique se o trinômio x ao quadrado menos 6x mais 9 é quadrado perfeito, se ele é um TQP, ou se ele indica a área de um quadrado. Como é que a gente faz? Basta extrair a raiz do primeiro e do último. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Aqui a resposta. X. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Está aqui a resposta. Vamos ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Como é a verificação? Lembrou o que eu disse? Multiplica essas raízes por 2. Multiplique 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Deu o termo central? Ah, beleza. Então, é trinômio quadrado perfeito? Sim. Então, como seria a forma fatorada? A forma fatorada seria no caso, x mais 3 elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Seria, então, x, se tem menos aqui, então vai ficar menos. X menos a raiz de 9, que é 3, fecha o parênteses e eleva o resultado ao quadrado. Então, esse trinômiozinho aqui, fatorado, gente, ele fica dessa maneira. Está transformado em produto? Claramente não. Ele está transformado em uma potência. Mas o que foi que eu acabei de dizer para vocês? Que toda potência é um caso especial de uma multiplicação em que os fatores são os mesmos. Ou seja, x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu esteja fazendo x menos 3 vezes x menos 3. Entendeu? Olha o terceiro exemplo. Verificar se o trinômio 16x ao quadrado menos 24x mais 25 é quadrado perfeito. Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Como é que eu verifico? Extraindo a raiz do primeiro e do derradeiro. Qual é a raiz quadrada de 16x ao quadrado? Raiz de 16 é 4, de x ao quadrado é x. Então, é 4x. E qual é a raiz quadrada do 25? É 5. Se eu multiplicar 4x vezes 5, dá quanto? 20x. 20x vezes 2 dá quanto? 40x. 40x é igual a 24x? De jeito nenhum. Então, o que é que eu posso dizer? 16x ao quadrado menos 24x mais 25. Eu posso fatorar? Ele representa a área de um quadrado? Não, não representa. Não posso fatorar. Não posso transformar em multiplicação. Certo? Só é trinômio quadrado perfeito. Só representa a área de um quadrado quando você retira a raiz do primeiro e a raiz do último, multiplica as duas raízes por 2 e resulta um termo igualzinho o termo central. Se não resultar o termo central, não dá para fatorar. Não dá para transformar em multiplicação. Tranquilo? Vamos aqui para este outro caso. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado.
Será que é trinômio quadrado perfeito? Se for, vamos verificar agora. Ó. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual é a raiz quadrada de 16y ao quadrado? É 4y. Multiplicando as respostas por 2. 2 vezes 4, 8, vezes x vezes y. Então, 2x vezes 4y dá 8xy. Pronto. Deu igualzinho ao termo central. Então, posso fatorar? Devo fatorar. Tá? Como é que fica a fatoração? A raiz do primeiro, que foi x, está aqui ela. Se é positivo, então coloque mais. E a raiz quadrada do terceiro, que foi 4y. Então, x mais 4y, entre parênteses, elevado ao quadrado. Nós transformamos o trinômio quadrado perfeito em um quadrado da soma de dois termos. Tá bom? E aqui, só para fechar, o último caso, vamos verificar se a sexta menos 10a ao cubo b mais 25b ao quadrado, se é trinômio quadrado perfeito. O que é que a gente faz mesmo? Isso, extrai a raiz do primeiro e do derradeiro. Qual é a raiz quadrada de a sexta? É a ao cubo. Como é que eu chego ao cubo? Dividindo 6 por 2. Então, a ao cubo é a raiz quadrada de a sexta. E a raiz quadrada de 25b ao quadrado? É 5b. Se você multiplica a ao cubo por 5b e ainda por 2, ó, 2 vezes 5, 10. A ao cubo b. 10a ao cubo b. É o termo central? É. Então, posso fatorar? Posso sim. Tá? Qual é essa expressão fatorada ou transformada em multiplicação? Vai ser a ao cubo, aqui ele. Se aqui eu tenho menos, você coloca menos, tá? Se todos os sinais fossem positivos, você iria colocar positivo. Mas como esse primeiro sinal é negativo, você coloca negativo, tá? E a raiz do terceiro termo, aliás, é 5b. Então, ficou a ao cubo menos 5b elevado ao quadrado. Não posso esquecer de colocar o parênteses. Tudo bem? Colocar o parênteses porque você tem, aqui no caso, um produto de bases iguais. Seria a ao cubo menos 5b vezes a ao cubo menos 5b. Tá, gente? Aí eu quero ainda, só para fechar mesmo, é o último tópicozinho. O último caso de fatoração. Nós já vimos fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito e o último caso, gente, é a chamada soma de dois cubos ou diferença de dois cubos, tá bom? Então, quando eu tenho x ao cubo mais y ao cubo, isso é a soma de dois cubos. Ah, professor, mas se eu tiver x ao cubo menos y ao cubo, vai ser o quê? A diferença de dois cubos. Como é que nós vamos fatorar? Olha aqui o detalhe, eu vou deixar esse slidezinho, já está aí no grupo seu, tá? Você extrai agora a raiz cúbica de x ao cubo. Como é que eu extraio a raiz cúbica de um número? Pegando o expoente e dividindo por 3. Ora, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai dar quanto? X. E a raiz cúbica de y ao cubo é y. Então, olha só que bacana. Você faz, se for a soma de dois cubos, você faz x mais y. Vezes, aí você pega x eleva ao quadrado, aí faz x vezes y no meio, e o segundo você eleva ao quadrado. Só tem um único detalhe. Quando for a soma de dois cubos, você vai colocar nesse meio aqui o sinal de menos, tá? Diferente da diferença de dois cubos. Na diferença de dois cubos, o menos fica aqui no binômio, mas o processo é o mesmo. Você faz a raiz cúbica de x ao cubo, que é x. A raiz cúbica de y ao cubo, que é y. Então, faça x menos y vezes, olha lá o detalhe, quadrado do primeiro vezes o segundo,
segundo ao quadrado, tá? Ou seja, a diferença de dois cubos, nós transformamos no produto de um binômio, porque tem dois termos, por um trinômio, porque tem três termos, tá? Quando é a diferença de dois cubos, o menos fica no binômio. Quando é a soma de dois cubos, o menos fica no trinômio. Viu que bacana? Então, nossa aula de hoje, a gente fecha aqui. Aqui é só a aplicaçãozinha, mais alguns exemplos. E eu estou deixando, no complemento aqui dos slides, eu estou deixando alguma atividadezinha para você. Tá bom? Tem essa partezinha aqui, essa partezinha inicial. Deixa eu me ver aqui se eu não tinha colocado ela lá no final. Acho que eu repeti ela. Não, não repeti. Professor, tem muito exercício. Concordo, tem até um bocadinho. Mas você concorda comigo que essa atividade agora é só para quando? Para próxima terça-feira. Tá? Hoje é quarta. Olha só, temos tempo suficiente para você trabalhar. Tá bom, gente? Ele tem essa partezinha aqui primeira. Isso é uma atividade? É uma atividadezinha. Tá? É uma atividadezinha. Aliás, essa partezinha aqui, não eu vou excluir. Não faça não, tá bom? Deixa que eu explico ela melhor na próxima aula. Não vou explicar agora porque nós já até ultrapassamos o tempo. Faça só essa partezinha aqui que cuida do exercício em diante. Tá beleza? Então, Certo. só aqui onde tem exercício, Certo, professor. essa tarjetazinha vermelha. Tá bom, gente? Esse exercício vai estar na plataforma, no link da aula? Perto do link da aula? Eu vou, se vai estar no link, já coloquei aí. Já tem no grupo. Já tem no grupo e tem na plataforma, viu? Ah, tá. Pois então nós nos despedimos aqui, tá? Até a próxima semana, tá? E vão estudando. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Que Tchau, quarta-feira gente. será Até a nossa Tchau. primeira parcial. Pois tá, Tchau, professor. um Boa abraço. tarde. Tchau, até segunda. Até segunda. Segunda é física, viu? Nós vamos, na próxima semana, começar com a física. Uhum. Pois tchau. Um abraço aí a todos vocês.